Paz do Senhor a todos aqueles que nos vão ouvir este vídeo, né? Através aí da tecnologia, através do YouTube. E é importante a gente considerarmos sempre, irmãos, estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, Deus possa, através da própria palavra dele, né, completar o sentido real e amplo daquilo que Deus quer falar conosco. Que possamos juntos aprender, que possamos juntos crescer, possamos juntos descobrir aquilo que a palavra de Deus diz. É importante a gente entender, e isso é algo que eu sempre digo aqui, que ninguém é dono da verdade, a verdade ela é única. A verdade ela é única e a verdade ela já está estabelecida através aí da palavra de Deus. E a única coisa que a gente vai fazer é ler a Bíblia. Né? Nós já temos, já há algum tempo, conversado com os irmãos sobre a palavra de Deus, sobre o ensino da igreja, e principalmente sobre a história da igreja através dos séculos. E algo que a gente tem notado, que a gente tem percebido, que a gente tem visto, e visto de formas claras, é o fato de que a igreja institucional, a igreja, durante a história, ela tem cometido erros, seja qualquer igreja, tá? Irmãos e amigos, seja qualquer igreja. Né? O intuito desse canal aqui e o intuito desse estudo é mostrar a palavra de Deus. Né? E a gente já demonstrou em vídeos anteriores, né, que todas as igrejas elas têm cometido erros, elas têm cometido distorções em relação à palavra de Deus. Então, esse vídeo e essa série de vídeos sobre eclesiologia e história da igreja, ela tem como objetivo, mostrar, demonstrar, né, esses erros e fazer com que juntos possamos identificá-los e nos tornarmos imunes a eles, ok? Não estou falando para você sair da sua igreja, isso aí é uma decisão que pertence a você, que pertence a cada pessoa. Mas por que a gente coloca a palavra de Deus? Né? Por que a gente sempre coloca a palavra de Deus? Para que esses erros, ou para que os erros que foram construídos durante os séculos, nós possamos nos tornar imunes a eles. Né? Nós possamos olhar, ver e perceber, né, que podemos superar esses erros, que podemos entender onde erramos e podemos, através desse entendimento, crescermos enquanto pessoas, enquanto seguidores de Jesus Cristo, ok? Então, hoje nós vamos estudar sobre eclesiologia e a história da igreja e a insuficiência e a heresia da insuficiência da obra de Cristo. Eu quero insistir nisso, irmãos, porque a igreja, no decorrer do tempo, ela tem criado, ou ela tem estruturado ensinos que muitas vezes eles tiram a suficiência de Cristo. Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. A obra de Cristo, ela é suficiente para que possamos entender a palavra de Deus, e a presença do Espírito Santo em nossa vida, ela é suficiente para promovermos a nossa santificação e o nosso aperfeiçoamento.
Tudo depende de uma decisão própria da pessoa. Tudo vai depender de uma decisão que é minha e que é sua. E que decisão é essa? A decisão de buscarmos na palavra de Deus, de buscarmos numa, numa, numa intensidade, numa construção de intimidade com Deus através da leitura da sua palavra, através da oração e através do serviço, né? Através do fato de sermos igreja, de nos portarmos enquanto igreja, né? Essas três coisas é que vão nos fazer crescer, inclusive que vão nos fazer nos posicionar diante de algumas coisas, né? Por que que hoje o tema é eclesiologia, história da igreja e a heresia da insuficiência de Cristo? Por quê, irmão? Porque eu vou ler aqui, eu vou ler aqui, é, parágrafo 274, página 274, parágrafo 969, tá? Página 274, parágrafo 269 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja Católica, sobre os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. E medianeira. Eu vou repetir. A Igreja Católica, ela dá à Virgem Maria, né? Dá à Virgem Maria os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Catecismo da Igreja Católica, em sua página 274, 969. Agora, quem é? A quem esses títulos eles devem ser dados, né? Primeiro, a gente precisa entender os títulos, ok? Primeiro, a gente precisa entender os títulos. E para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, querido. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, não é o Evangelho de João, é a Epístola de João. 1 João, capítulo 1, ali bem no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, tá? Você acompanhe, você perceba, você confira, por favor, para ver se aquilo que nós estamos falando aqui está correto, está de acordo com a palavra de Deus. É importante que você confie. É importante que você tire a prova dos 9, tá ok? Vamos lá? Ora, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, no verso 1, o apóstolo João, ele já começa dizendo que ele foi uma testemunha ocular. Ele participou da história, né? Ele esteve presente na história, ele foi agente histórico da história dos ensinos de Cristo. Preste atenção, vou ler o verso 1 de novo. O que era desde o princípio e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, então aquilo que João vai falar a partir de agora, ele foi agente histórico, ele viveu essas coisas. Ele não está falando somente de ouvir falar, ele viveu essas coisas. Vamos ver o que ele vai dizer? A vida se manifestou,
Nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então perceba que ele está falando de quem? Ele vai falar agora de Cristo. A vida se manifestou, verso 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, ou seja, Jesus Cristo se manifestou. João a viu, João andou com Jesus, João foi discípulo de Jesus, e dela, ou seja, de Cristo, ele vai dar testemunho. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Ou seja, a vida eterna, ela só é possível em Jesus. Né? Ou seja, vou ler de novo o verso 2, né? A parte B. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então, a vida eterna, né, ela é o próprio Cristo manifesto. Então, o próprio Cristo manifesto é a vida eterna. E João, então, proclama esta vida às pessoas. Vamos lá, verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o objetivo do texto que João está dizendo aqui, ok? É o quê? É termos comunhão com Deus e com Cristo. E quando nós, na medida em que continuarmos lendo o texto, a gente vai ver que o objetivo de João era que nós tivermos comunhão com Deus por meio de Cristo, por meio da obra que Cristo realizou. Então, amados, é importante a gente entender isso, entenda isso em nome de Jesus, né? Que a salvação, a possibilidade de se reatar relacionamento com Deus, ela só é possível através da pessoa de Cristo. Por quê? Porque é a pessoa de Cristo manifesta na história do homem que ela é designada, ela é nominada pela própria Bíblia como a salvação, a vida eterna. Ela se manifesta na história através da pessoa de Cristo. Então, ter comunhão com Deus só é possível através da pessoa, da aceitação da pessoa e da obra de Cristo para mim e para você. Não adianta, amados, Cristo, os efeitos da obra de Cristo, eles são universais. Mas esses efeitos, eles têm que ser o quê? Pegos, você tem que tomar posse para a sua vida desses efeitos da obra de Cristo que são universais. Então, o objetivo de João aqui era mostrar o quê? Era mostrar que nós só temos comunhão com Deus através da pessoa e obra de Cristo. Vamos continuar. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, Paulo, ou João agora, ele vai caracterizar, ele vai como que
formatar, ele vai como que sistematizar esta mensagem. Olha só, a mensagem, e verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Né? Na grafia, aqui do verso 5, entram 2 pontos, ou seja, João vai dizer assim, olha, esta é a mensagem, preste atenção. Fatos da mensagem, a estrutura da mensagem. Primeiro, Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, Deus ele é santo, Deus ele é inerrante, Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente. E não há possibilidade de erro na natureza e essência de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é importantíssimo. Se afirmamos que temos comunhão com ele, ou seja, o verso anterior fala que Deus é santo, que Deus não erra, que Deus é perfeito. E ele está dizendo assim, olha, se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, ou seja, mas o meu comportamento não está condizente. Se o meu comportamento ele está conflitante com a natureza de Deus, se a minha busca, né, se as minhas convicções, se aquilo que eu acredito está conflitante com a natureza e o ensino de Deus, nós nos fazemos de mentirosos e não há luz em nós. Então, ter comunhão com Deus o que João está falando aqui? Ter comunhão com Deus significa ser transformado por Ele para viver de acordo com a vontade dele, ok? Importante a gente entender isso aí. Vamos lá. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, verso 7, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Então, se porém andamos na luz, né, nós não somos a luz. Né? Nós não somos perfeitos, nós não somos inerrantes, nós não somos seres completamente santos, nós não somos. Mas a chave para o entendimento aqui é: se andamos na luz, se perseveramos, se insistimos em andar naquilo que Jesus Cristo ensinou. Então é importante a gente entender isso aí. Se andamos na luz, verso 7, como ele na luz está, ou seja, nós estamos andando na luz. Como ele na luz está. O verbo estar, ego, né, se confunde com o verbo ser no grego. Então, se andamos na luz, né, porque Deus é luz, ok? Nós estamos andando, nós estamos buscando, nós estamos querendo, nós estamos desejando a luz, nós estamos indo cada dia mais na direção da luz. Por quê? Porque Deus é a própria luz. Se isso está acontecendo na sua vida, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, você se identifica com a pessoa que busca a luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, aqui existem efeitos práticos, efeitos naturais e efeitos sobrenaturais. Quais são os efeitos naturais? Se, porém, andarmos na luz, ou seja, efeito natural, como ele é a luz em si, efeito sobrenatural, temos comunhão uns com os outros, efeito natural. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, efeito sobrenatural. Está entendendo isso? Então, para que o sobrenatural exista em nossas vidas, queridos, nós precisamos tomar algumas atitudes no campo natural. Para que o sobrenatural aconteça na minha vida e na sua vida,
nós precisamos tomar atitudes naturais na direção de Deus. Precisamos andar na luz, precisamos insistir na luz, precisamos perseverar na luz, né? Então, se nós fizermos isso, temos comunhão com os outros. Ou seja, o efeito sobrenatural de quê? O efeito sobrenatural, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, ó, nós estamos andando na luz, insistindo, né? Isso vai fazer uma identificação. Isso vai fazer com que você se identifique com quem também anda na luz. Isso tudo é efeito natural. Porque o efeito sobrenatural é o fato de Deus ser a própria luz. E aí o verso continua, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é um efeito sobrenatural, ok? A obra de Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos lá. Verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ok? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, aqui existem dois aspectos relacionados, né? Duas atitudes relacionadas ao pecado. Primeira coisa é, se você afirma que você não tem pecado, que você não erra, que você é uma pessoa perfeita, o que está dizendo? Você engana a você mesmo e a verdade não está em você. Ok? Por quê, meus irmãos? Porque mesmo procurando estar com Cristo, nós vamos errar. Eventualmente nós vamos errar. O pecado na vida do crente, ele é um incidente, ele é uma manifestação de uma fraqueza nossa, né? O pecado na vida do crente, ele não pode ser uma intenção, um desejar pecar. Quem deseja pecar, quem deseja estar no pecado, é a pessoa que não crê no Senhor Jesus. Esse deseja estar no pecado. Mas aquele que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, ele não deseja o pecado. Mas, eventualmente, em virtude da nossa própria natureza, nós vamos pecar. E é necessário que isso seja reconhecido por nós. Okay? E é importante que a Bíblia, nós já falamos isso na aula anterior, que a Bíblia mostra que isto é uma realidade concernente a todos os seres humanos. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós estamos debaixo das debilidades de nossa própria finitude. Todos. É importante que seja dito isso. Todos, Pedro, Tiago, João, Abraão, Davi, Moisés, Maria, Maria Madalena, enfim, todos são pessoas pecadoras. E se você diz, olha só, e se alguém afirma que não tem pecado, né, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Ou seja, se nós afirmarmos que determinada pessoa, né, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, com a exceção de Cristo, porque está na Bíblia. O que está na Bíblia é o quê? Todos pecaram. O fato de todos nós pecarmos, olha só, o fato de todos nós pecarmos, o fato de todos nós sermos descendentes de uma natureza pecadora, exige de nós o quê?
o reconhecimento. Porque se a gente não reconhece isso, a verdade não está em nós. Então, de acordo com o verso 8 de 1 João capítulo 1, toda a doutrina, todo o ensino, né, que postula que algum ser humano não tem pecado, né, é uma doutrina cuja verdade não está nela. É importante a gente. Nós já explicamos em vídeos anteriores que o único que nasceu sem pecado, permaneceu sem pecado e morreu sem pecado foi Cristo. Foi o novo Adão. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai se referir a Jesus como um novo Adão. Ou seja, tem o Adão que representa a raça caída. Então tem o Adão que representa a raça caída. Mas agora tem um novo Adão, que é Jesus. Por quê? Porque ele nasce sem pecado e ele representa agora a raça redimida. A obra dele, né, é a redenção da raça humana. Você entende isso? Vamos continuar, né? Verso 7. Se, porém, não, digo, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma vez aqui, o efeito natural, né? Uma atitude natural tendo como resultado um efeito sobrenatural. Que atitude natural é essa, pastor? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Então você precisa se reconhecer pecador e você precisa confessar em reconhecimento a esta condição para Jesus. Se você fizer isso de todo o coração, aí vem o efeito sobrenatural. Ele é fiel e justo para, primeiro, perdoar os nossos pecados. Segundo, nos purificar de toda a injustiça. Ok? Então, esses são os efeitos sobrenaturais. No verso 10 do capítulo 1, nós temos João falando novamente, reeditando novamente, né, aquilo que ele falou no verso 8. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, novamente ele fala a mesma coisa. Se afirmar, se nós ensinarmos que determinada pessoa é uma pessoa sem pecado, né? Se ensinarmos que qualquer pessoa fora da realidade de Jesus Cristo é uma pessoa sem pecado, isso é João que está falando, gente, né? Isso é a Bíblia que está falando. Fazemos de Deus um mentiroso. Por quê? Porque o fato ou a afirmação de que todos os homens descendentes de Adão são pecadores é do próprio Deus. Deus é que testifica isso. Deus é que ensina isso. Deus é que retrata isso. Deus é que manifesta isso. Deus é que revela isso. O que Deus revela? Toda a descendência de Adão é pecadora. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Não é assim que está lá em Romanos? Na carta de Paulo aos Romanos, ou seja, não é assim que a Bíblia se expressa. Então, todos aqueles que são descendentes de Abraão, ou todos aqueles que são descendentes de Adão, segundo a carne, eles são pecadores, meus irmãos. É impossível sair dessa realidade. É impossível ter uma exceção. Por quê? Porque nós estamos unidos, né, na mesma, na mesma, no mesmo traducionismo da realidade de Adão. Isso não sou eu que afirmo, é a Bíblia. Por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. Adão em hebraico significa humanidade. Então,
por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos os homens, ou seja, é a doutrina da natureza caída. Nós pertencemos a uma raça caída. Surge um novo Adão, nascido de forma sobrenatural, não de forma natural, mas nascido de forma sobrenatural. Ok? E aí este Adão, sim, né? Sem pecado, nasce sem pecado, vive sem pecado, morre sem pecado, ressuscita sem pecado. E essa obra que ele realizou representa agora esse novo Adão, essa nova possibilidade que nós, mesmo sendo pecadores, temos de, se confessarmos os nossos pecados e entregarmos a nossa vida para Jesus, ele, efeito sobrenatural, logo depois disso, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça, ou seja, nos declara justos. Ok? Se, verso 10, se afirmarmos qualquer outra coisa contrária, a palavra de Deus não está em nós. Verso 10 do capítulo 1 de 1 João, não sou eu que estou falando. Leia a Bíblia aí. Ok? Vamos continuar? Meus filhinhos, isso é João falando. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, meus amados, olha só que coisa tremenda. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Algumas versões colocam aqui a palavra advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na minha versão aqui está intercessor. Ele quem? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, meus amados, meu Deus, aqui a Bíblia só falta desenhar, né? Então, a possibilidade do pecado é a realidade da nossa vida. Nós vamos efetualmente errar. Eventualmente, nós vamos errar. Ninguém é infalível. O único que foi infalível aqui nessa terra foi Jesus. Ninguém é infalível. Vou repetir. Ninguém é infalível. Então, o fato da Igreja Católica ensinar que o Papa é infalível é uma mentira. Porque ninguém é infalível. Eventualmente, nós vamos errar. Mas quem é que está junto do Pai, advogando ao nosso favor, intercedendo ao nosso favor? Foi você que leu, não foi eu, não. Você vê aí claramente. Jesus Cristo, se alguém pecar, se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai. Quem é o nosso intercessor? Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Então presta atenção aqui, gente. Olha só. É impossível, segundo a palavra de Deus, é impossível alguém da descendência adâmica interceder por nós junto ao Pai. Vou repetir. É impossível alguém da descendência adâmica interceder por nós junto ao Pai, segundo a palavra de Deus. Por quê?
Porque o único que tem autoridade, o único que tem a possibilidade de interceder por nós, junto ao Pai, junto a Deus, né? Junto ao Pai, né? Com efeitos práticos, né? Com efeitos práticos de advogar a nossa causa, é Jesus Cristo. Não existe outro. Porque somente Jesus foi capaz de cumprir plenamente a justiça de Deus, fazendo assim a obra salvífica de Deus. Somente Jesus. Então, Pedro não intercede por nós. Paulo, ele não intercede por nós. José, ele não intercede por nós. Tiago, ele não intercede por nós. Você está entendendo isso? Maria não intercede por nós. É mentira. Por quê? Por quê, pastor? Porque todos eles, né, eram pessoas pecadoras. Todos eles eram pessoas que eram eram objeto da graça de Deus. Então eles não têm autoridade para interceder por nós diante do Pai. Quem é que tem autoridade para interceder por nós diante do Pai? O novo Adão, que nasceu sem pecado, que satisfez a justiça plenamente de Deus. Ele, sim, Jesus, tem autoridade para chegar lá junto ao Pai e advogar a nosso favor, interceder a nosso favor. É o que João está falando. Vamos lá? Por quê? E o porquê? Qual a razão? Verso 2 do capítulo 2 de 1 João. Ele é Ele quem? Jesus. É a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Ou seja, ele é a propiciação. O que significa propiciação? O que significa propiciar? Propiciar significa reatar um relacionamento que estava desfeito. Então, somente ele é a propiciação. Jesus é o reatar. Jesus é o religare do homem com Deus. Então Deus, o homem, quem é que liga o homem a Deus? Somente Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a obra de Cristo. Só. Ok, meu irmão? Ele é a propiciação. Ninguém faz propiciação, ninguém tem autoridade para chegar lá diante do Pai e falar assim, olha, para interceder, para fazer a propiciação. Ninguém aproxima o Pai, ninguém aproxima o homem ao Pai, a não ser Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por meio de Cristo. João, capítulo 14, verso 6. Verso 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, volta novamente a necessidade de apresentarmos aqui, né, o fato de que Maria não pode ser a intercessora e Maria não pode ser a nossa advogada. Por quê? Porque ela não tem autoridade. Por quê? Porque ela é pecadora. Já expliquei isso em vídeos anteriores. Ah, mas pastor, o Papa falou isso, Martim Lutero falou aquilo, Calvino falou aquilo. Eu não estou interessado nesses caras. Estou interessado naquilo que a palavra de Deus diz. Eu estou interessado no que este livro diz. O que esse livro está dizendo? Primeiro, se alguém obedece à sua palavra,
Nele verdadeiramente o amor de Deus está qualificado, ou seja, está aperfeiçoado. Ou seja, é a palavra de Deus. Entende? Se a Bíblia diz, ela diz. Se a Bíblia não diz, ela não diz. Importante é entender isso. Amados, não lhes escrevo um manda, ó, não, amados. Aí olha só o que é o verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vou repetir. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Mensagem que ouviu. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que ele quis dizer com o verso 7 e verso 8? Olha, toda essa realidade de Jesus Cristo já foi predita no Velho Testamento, né? Desde o princípio, está lá na Torá, está lá nos livros históricos, está lá nos livros poéticos, está lá nos profetas maiores, está lá nos profetas menores. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Entretanto, o Novo Testamento, ele agora aclarou. É isso que João está dizendo, né? O Novo Testamento é a ratificação de todas as verdades do Velho Testamento que estão sendo esclarecidas pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ok? Importante a gente entender isso. Vamos lá. Verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, meus amados, perceba que qual a preocupação de João? Qual a preocupação de João? A preocupação de João é tornar a palavra, primeiro, desenvolver a consciência de que nós precisamos conhecer e obedecer a palavra de Deus. Segundo, consciência de que nós precisamos transformar a palavra de Deus, essa palavra que nós lemos, em verdade, em efeitos práticos em nossa vida, para a construção de uma sociedade mais justa, para a construção, né, de relacionamentos humanos mais justos. E essa realidade só é possível pela obediência à palavra de Deus. Isso é amar o irmão. Quando você obedece à palavra de Deus, você verdadeiramente ama o seu irmão. Por quê? Porque você vai ter comunhão com ele. Por quê? Porque ele ama a palavra de Deus também. É aquela coisa, não, mas eu acho isso, né? Eu tenho essa visão sobre este assunto. Aí outra pessoa vai falar assim, eu tenho essa visão sobre este assunto. Tá, mas o que que a Bíblia diz? Aí essa pessoa que tem essa visão e essa pessoa que tem a visão olha para a Bíblia e a Bíblia diz o quê? A Bíblia fala isso.
eu não tenho mais essa visão, eu tenho a visão da Bíblia. Eu também não tenho mais esta outra visão, eu tenho a visão da Bíblia. Aí o que acontece com esses dois? Tem comunhão. Tem o quê? Concordância. Por que tem inúmeras interpretações? Sabe por quê? Porque são interpretações humanas. Não são interpretações baseadas no texto simples da Bíblia. Ok? Então é importante a gente entender isso, meus irmãos. E aí eu quero terminar. Vamos continuar lendo? Verso 15. Olha só. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só até aí. Então, meus amados, é importante a gente entender isso, né? Então, as coisas que são do mundo, que têm origem não na palavra, mas tudo aquilo que tem origem em nós, são efêmeras. Elas vão passar. Elas não resistem ao teste da eternidade. O que vai resistir ao teste da eternidade? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que segue a palavra. Por quê? Porque a vontade de Deus é eterna e a palavra de Deus é eterna. Ok? Então, demonstramos biblicamente, por esse texto aí que nós acabamos de ler, que é impossível você dar o título de advogado, né, e de intercessor a alguém que não seja Jesus Cristo, ok? Vamos agora, volta lá. Agora vamos voltar para Hebreus. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá? Hebreus. Abre aí no capítulo 8. Maria também tem um título de medianeira, ou seja, Maria faz mediação entre o homem e Deus. Complicado, né, irmão? Por que esse título é impossível ser dado a Maria? Por que esse título é impossível ser dado a qualquer um? Ok? Beleza? Vamos ver? Vamos lá. Preste atenção, crente. E você aí no YouTube, preste atenção também. O mais importante, Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, o autor aqui está falando de Jesus. Quem é que se assentou à direita do Pai, né? E está lá. Somente Jesus. Vamos lá? Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ou seja, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ou seja, superior aos sacerdotes da antiga aliança.
Jesus é superior ao deles. O ministério de Jesus recebeu é superior ao deles. Verso 6 do capítulo 8 de Hebreus. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, o que a Bíblia está dizendo? Aquele sistema que era mediado por homens acabou, ok? Passou, se tornou obsoleto. Mesmo que ele exista agora, né? Mesmo que ele exista agora, ele não tem efeitos práticos. É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque Jesus recebeu, né, um ministério sacerdotal superior, e ele é mediador, ele, Jesus, é mediador de uma superior aliança, baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhecido está pronto a desaparecer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, a aliança inaugurada por Jesus, ou a realidade, né, espiritual de relacionamento com Deus, inaugurado por Jesus, acabou com a mediação humana. Essa mediação humana, ela não existe mais. Você pode achegar-se a Deus diretamente. Por quê? Porque hoje, quem é que é o sacerdote que recebeu um ministério superior a antigo? O próprio Jesus Cristo. Então você se chega a Deus através de Cristo, só que Cristo é o próprio Deus, então você tem acesso direto a Deus, ok? E toda a estrutura religiosa, toda a estrutura que exige uma mediação humana, eu vou só ler aqui, ó. Chamada nova, esta aliança tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está pronto a desaparecer. Então, toda a aliança mediada por um ente humano, ela é, primeiro, antiquada, ela é envelhecida e ela tem que desaparecer. Por quê? Porque se você optar por uma mediação humana, você vai continuar naquilo que é envelhecido. E Jesus não está aí. Jesus está na nova aliança. Você está entendendo isso? É isso que o autor de Hebreus está dizendo, né? Vamos lá, vamos continuar rapidinho. Me dê aí mais 5 minutos e aí a gente termina. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candeeiro, a mesa, os pães da presença. Por trás, no segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos,
onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, no tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ou seja, agora, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, amados, perceba, quem é que faz eterna redenção? É Jesus Cristo. Então você não precisa fazer penitência, você não precisa de um sistema religioso que te oprima, você não precisa de um sistema religioso que exija que a sua mediação, o seu relacionamento com Deus seja mediado por um homem. Como acontece em várias igrejas, você tem lá um localzinho onde você fala aquilo que você fez errado para um homem igual a você. Isso não tem mais cabimento dentro da nova aliança. Por quê? Porque está escrito aí, gente, no verso 12 do capítulo 9 de Hebreus, a redenção de Jesus Cristo, ela é eterna. Olha só, né? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ok? Vamos continuar? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Por esta razão, olha, por esta razão, que razão? Né? Qual o motivo? Por esta razão, né, é que Cristo é mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso,
Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhas e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo, os utensílios, a cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo Santo todos os anos com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como a um homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, amados, no dia de hoje, eu quero que vocês fiquem com isso, né? No dia de hoje, eu quero que vocês fiquem com isso e pensem nisso. Não há necessidade de mediadores humanos. Você pode ter relacionamento direto com Deus. Não há necessidade, né, de mediadores humanos, porque a nova aliança, ela é mediada pelo próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida com o estudo de hoje, que você possa ler as passagens que nós propomos para você e cresça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.